Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas no Caribe, o podcast para sardinhas que querem se dar bem no mercado financeiro. E hoje, gente, o tema não poderia ser outro, porque só se fala na inflação, só se fala no preço da gasolina. Tá, tudo bem, a gente também fala da questão do preço de energia, a gente tá vivendo uma crise hídrica, mas isso vai ser tema para um outro episódio do podcast, porque hoje eu quero trazer um convidado muito especial que manja tudo sobre esse assunto para tirar as principais dúvidas que a gente tem sobre petróleo, política de preços, questão de gasolina, o que a gente está vivendo nesse momento que está impactando tanto no bolso do brasileiro. Então, sem mais delongas, já quero trazer Rodrigo Yamamoto. É isso, Rodrigo? Acertei seu sobrenome? É isso mesmo, Bea. Rodrigo Yamamoto. Muita gente tem um pouquinho de dificuldade, mas com o tempo pega aí meu nome. Mas vamos lá, né, pessoal? Então, deixa eu já me apresentar. Posso me apresentar já? Então, Claro! Já começa daí. Quem é Rodrigo Yamamoto? O que ele faz, o que vamos ele lá. come, o que ele bebe para ter todo esse nível de conhecimento sobre esse assunto que a gente vai falar hoje? Bom, vamos lá. Sou engenheiro de formação e desde que eu comecei, né, desde do meu estágio, dos tempos de faculdade, já comecei no mercado financeiro, né, dentro da gestora de fundos da Porto Seguro. E desde lá eu vim como analista de renda variável, né, que eles falam, né, em português. Então já comecei estudando o mercado de commodities, né, então com bastante foco em combustíveis, açúcar e etanol, né, petróleo e tudo mais. E desde então venho evoluindo aí, já faz quase 5 anos aí que eu acompanho o mercado financeiro. Nesse meio tempo, né, fiquei um pouquinho só fora do mercado, fui empreender, enfim, fui cuidar de outras coisas, mas já retornei aí ao mercado faz mais de 12 meses aí, então retomando todo o conhecimento. E desde então eu venho estudando esse setor de commodities como um todo, né? Então, aos poucos fui ampliando aí a gama de atuação, óleo e gás e tudo mais, depois mineração, siderurgia, celulose, inclusive hoje cubro até varejo, mais ou menos por aí. Então, carreira toda no mercado financeiro. Bom, basicamente, então você está de olho em várias coisas que estão impactando no bolso do brasileiro, que estão fazendo os índices de inflação irem lá para as alturas, né? Pelo menos quando a gente fala de GPM, no fim das contas, né? Mas, É. enfim, você está de olho em tudo que está acontecendo. E quando a gente fala, então, trazendo um pouquinho mais para esse lado de petróleo mesmo, Rodrigo, eu queria que você trouxesse para a gente um panorama de como funciona essa commodity no mundo, porque a gente tem mais de um tipo de petróleo, vamos dizer assim, barril de petróleo sendo negociado no mercado, você tem o Brent, não sei o quê, e existem algumas empresas que utilizam um ou outro. Você consegue trazer um panorama de como funciona essa questão da própria precificação da commodity, por que ela ocorre, o que impacta em tudo isso? Uhum. Tá, então vamos lá. Mercado de petróleo. Petróleo não é nada mais do que um dos materiais básicos mais importantes do mundo, né? Então mexe com a questão de transportes. Na verdade, o petróleo em si não serve para nada, mas ele gera muitos derivados provenientes dele depois de processado, que são muito úteis no dia a dia das pessoas, né? Então combustível é uma das principais, mas também depois disso gera alguns produtos químicos, polímeros que a gente chama, né, que são basicamente plásticos de diferentes tipos, polietileno, polipropileno. Imagino que o pessoal tenha familiaridade com esses nomes já em algum momento da vida. Mas, enfim, basicamente petróleo é um dos materiais que move o mundo, né, é necessário para mover o mundo. Como é que funciona o mercado de petróleo no mundo? Então, o mercado de commodity, em geral, é balizado por oferta e demanda, mas o limitante geralmente fica no lado da oferta, de quem produz essas commodities, né? Então, commodities é um termo geral usado para materiais básicos, aquele que realmente você extrai da terra ou você é o produto primário, né? É o primeiro produto que você tira para, enfim, gerar todos os produtos que a gente tem aí no geral. Então, no mercado de petróleo, a oferta é muito concentrada em grandes países que têm reservas grandes e têm custo baixo de produção. Existem várias outras reservas no mundo inteiro, porém, isso depende muito da dificuldade, facilidade de extração. Então, assim, tem países, por exemplo, no Oriente Médio, né, majoritariamente, que a profundidade média para você tirar um petróleo é de 200 metros da terra. Então, você cavou alguma coisa, já sai petróleo. Então, é muito barato produzir lá. E, dado esses países que têm muita facilidade de produzir, eles formaram como se fosse um cartel, um grupo organizado para ver questão de
quantos de oferta, quanto de demanda tirar, né, para colocar no mercado para poder balizar os preços para não subir muito e também para não ficar muito barato a ponto de gerar problemas para quem produz, né, que é a Uhum. OPEP. Eu ia te Então, perguntar justamente essa função da OPEP e o que acontece muitas vezes, por exemplo, quando uma Rússia da vida, ou enfim, alguém não quer colaborar muito com as diretrizes da OPEP, porque às vezes ela quer definir ali uma produção de barril de petróleo por dia, alguma coisa assim, para tentar equilibrar essa oferta e demanda. A gente viu, acho que isso no ano passado, né, Rodrigo? A gente isso. teve ali uma mini crise, ou enfim, uma grande crise do petróleo no início do Uhum, ano passado. Você consegue trazer um pouco esse panorama do que aconteceu no ano passado, até para a gente entender a importância dessa uhum. questão da OPEP nesse mercado? Sim, sim. Então vamos lá, só para finalizar, para a gente entrar nesse gancho, ao longo da história vem nesse equilíbrio muito, e você vê muitas oscilações, porque o lado da oferta tem quebras, né? Ou coloca-se muito petróleo por questões políticas, geopolíticas, ou tem algum tipo de guerra, algum tipo de disputa, e os preços vão lá para cima, porque gera problema também no lado dos produtores, então as guerras no Oriente Médio, enfim. Então o que aconteceu no ano passado? Basicamente teve uma disputa entre os dois grandes, né, a Rússia e a Arábia Saudita, em questões de preços, porque os produtores de petróleo, os grandes produtores de petróleo, por mais que eles tenham custos baixos de produzir, eles têm que ter uma quantidade determinada, a preço determinado, para que vale a pena, para que gere caixa. E também esses grandes produtores, principalmente do Oriente Médio, eles dependem, a economia em si depende muito do petróleo, então precisa continuar produzindo, precisa continuar vendendo. Ano passado, por conta da pandemia, teve um problema muito sério pro lado da demanda, né? Então é uma coisa inédita no mercado de petróleo, na verdade no mundo inteiro, mas teve uma quebra na parte da demanda, que pela quantidade que estava sendo jogada no mercado, digamos assim, vendida no mercado de petróleo, gerou um desequilíbrio gigantesco, né? Então, tanto é que alguns contratos futuros ficaram com preços negativos depois que estourou realmente a pandemia e tudo mais. O mercado, né, teve aquele pânico todo em março. Enfim, todo esse desequilíbrio. Então, acho que agora, trazendo de lá para cá, acho que a OPEP fez um corte de produção muito forte, né, depois dessa quebra de demanda, e eles foram readequando aos pouquinhos, conforme a demanda do mundo voltava. As atividades foram voltando, né, as indústrias começaram a retomar, passou o pânico inicial de parar tudo, né, então começou a demandar um pouco de combustível e começou a ter esse equilíbrio maior. Beleza. Trazendo um pouquinho para trás na história, desde 2014 para cá, os preços do petróleo caíram muito, né? Saíram de um patamar de $100 e tudo mais para uns $40 e tudo mais, e veio subindo. E desde novembro do ano passado que deu esse pico. Sim. Vamos lá. Em 2014 tinha muita produção proveniente aí vindo dos Estados Unidos, por exemplo, né? Que Uhum. é um tipo de produção que eles chamam de fracking, né? Que é, em português não sei te dizer como é que é, mas eles quebram diversas rochas e extraem gás e petróleo do xisto, né? Que eles falam, Sim. de rochas de xisto. E esse tipo de produção é muito custoso comparativamente à produção que tem, por exemplo, no Oriente Médio, na Rússia e até mesmo no próprio pré-sal, né? Aqui no Brasil. Sim. Então, como os preços estavam muito altos, tinha muitas empresas, muitas plataformas ativas. Essas plataformas foram caindo ao longo do tempo, mas o ciclo demora, né? Então, tinha muita produção vindo de lá dos Estados Unidos que talvez não fosse tão desejável pela OPEP, porque a OPEP em si, esses países que controlam esse cartel, tem capacidade ociosa. Então, aquilo Uhum. que eu falei, precisam vender quantidade de petróleo para gerar caixa, gerar economia e tudo mais. E se vem alguma demanda extraordinária que não é desejável por conta de preço, fica ruim o equilíbrio, né? Porque os preços vão lá embaixo, a rentabilidade cai e tudo mais. Enfim, dado todo esse contexto, acho que a OPEP agora aprendeu a manter o equilíbrio de mercado, né? Então eles estão muito, os movimentos deles tá muito mais cauteloso, os movimentos estão muito mais cautelosos no sentido de manter o equilíbrio de preços de petróleo em patamar que para eles é muito rentável, ou Sim. para os produtores mais eficientes seja rentável e continue girando a economia, e pelo outro lado não vem essa demanda extraordinária, não seja tão estimulativo para vir essa demanda extraordinária, né? Sim.
Agora, Então, sobre esse ponto, Rodrigo, a gente falou um pouquinho sobre outros países, e quando a gente traz para o Brasil, nós aqui também eu acho que temos até um custo baixo para extrair e refinar o petróleo em sim. si. E isso eu estou falando da maior empresa que a gente tem, por exemplo, de uma Petrobras. Uhum. Como que todas essas oscilações, por exemplo, no barril do petróleo, podem acabar afetando a Petrobras ao ponto de isso afetar a política de preços dela, que no fim da cadeia lá vai parar na bomba do posto e que acaba refletindo direto no nosso bolso. Vou tentar simplificar, porque realmente é uma cadeia bastante complexa. Petrobras, de 5 anos para cá, teve uma transformação muito forte, né, principalmente de temas de governança operacional, e ao mesmo tempo veio com uma produtividade do pré-sal cada vez mais crescente. Então, pré-sal já vinha, né? Para quem não sabe, pré-sal a gente chama de extração de petróleo de águas ultra profundas. Então, tem as camadas, né, do solo, lá do mar e tudo mais, e tem uma camada super grossa de sal, basicamente. Uhum. Né? São rochas de sal. Aí tem o pós-sal, que é antes, né? É engraçado, né? Fica pré-sal, pós-sal, mas assim, é por conta do. Eles contam do centro da Da terra Terra até. até a superfície. Então, assim, tem Uhum. o pós-sal, que é antes dessa camada, é um pouco mais acima, mais fácil de tirar, mas a produtividade não é tão boa. E tem o pré-sal, que são as reservas que a produtividade é muito forte. Então, a Petrobras desenvolveu essa tecnologia ao longo do tempo, e de uns 5 anos, 4 anos para cá, a produtividade dos campos do pré-sal aumentou muito. Né? Então, os custos de extração da Petrobras diminuiu muito. Beleza, como é que isso chega nas bombas? A Petrobras, depois do problema que teve, né, em 2014, 2015, enfim, com aquela questão de controle de preços, né, do governo federal tentando controlar os preços, a força, né, no Brasil, Petrobras teve um prejuízo muito forte, e no final de 2016 até 2017, depois da Lava Jato e tudo mais, teve uma reformulação muito forte, e uma das medidas mais importantes foi precificar os preços de combustíveis que a Petrobras vende ao mercado, Uhum. seguindo os preços de mercado. Por que isso foi importante para a Petrobras, primeiramente? A Petrobras ela extrai um tipo de petróleo que uma parte não é adequada para o parque de refino. Isso eu vou ter que entrar em como é que funciona o parque de refino, mas rapidinho só para a gente contextualizar. Então, uma parte ela exporta e outra parte ela importa, né? Uhum. Petróleo. Então, os custos dela, queira ou não, tem que ser balizados aos preços internacionais, senão não faz sentido economicamente a Petrobras funcionar. Uhum. Então tá. Aí tem o segundo ponto, que o Brasil também, ele ainda não é autossuficiente em combustíveis, né? Seja por dificuldade logística de levar, né, o petróleo e a gasolina para os pontos mais afastados, né, dos principais parques de refino, seja pela capacidade dos parques de refino. Então, o Brasil também importa muito combustível. Então, tem que ser respeitada essa paridade entre o que a Petrobras joga no mercado, né, vende para o mercado em si, da própria produção dela, e também os preços de importação. Então tem que ter uma certa competitividade aí para o mercado funcionar bem, né? Senão Uhum. fica uma disparidade muito grande. Então são esses dois pontos. E outra, a Petrobras não gera prejuízo por conta disso, né? Que um dos pontos era fazer toda a transformação, a reformulação da Petrobras, que inclusive foi meio que concluída nesses últimos meses, né? Uhum. Então, vamos lá. Até me perdi aqui. Do parque de refino. Então, por que E a Petrobras segue essa paridade internacional agora e por que isso é importante? As refinarias em geral, né, na verdade, tem dois tipos de petróleo: petróleo pesado e petróleo leve, né, que depende uhum. da composição de carbono e tudo mais. E as refinarias têm que ser adaptadas para refinar ou petróleo leve ou petróleo pesado, né? Uhum. Então, assim, eu não sei quais são realmente os detalhes do petróleo leve e petróleo pesado, mas a ideia é que diferentes reservas, diferentes partes do mundo têm diferentes tipos de petróleo, seja mais leve, seja mais pesado, ou mais sujo, mais limpo, né, em termos de teor de enxofre, enfim. O mais importante é que a refinaria tem que estar adaptada para refinar esses tipos de produto. Então tem essa questão também do parque de refino brasileiro programado para refinar petróleo mais leve, né?
E antigamente, antes do pré-sal, o Brasil tinha muito petróleo pesado, então exportava petróleo petróleo pesado para importar petróleo leve. Uhum. Então, mais um componente, né, de que é importante a Petrobras seguir os preços internacionais para toda operação fazer sentido economicamente. Agora, Rodrigo, falando sobre essa questão de seguir, os preços internacionais, e aí a gente, tem WTI e Brent, né. E a Petrobras, ela vai muito pelo Brent, é isso? Isso. Então, WTI, né, WTI, enfim, são é o petróleo que é negociado na bolsa lá dos, não sei se é na bolsa de Texas ou se acho que é negociado em alguns terminais no Texas, que é o ponto de referência do Golfo do México, enfim, dos principais polos produtores. Então, é um dos preços de referência para um tipo de petróleo ali do Golfo do México, que aí pode Uhum, ser usado de referência para outros tipos de petróleo com as mesmas características. Petróleo Brent é o petróleo que é negociado lá na Bolsa de Londres, né? Então, é o petróleo com características mais similares à brasileira ou, em geral, com a maior parte do mundo, né? Então, por isso que é um preço de referência internacional, né? Mas uhum. como tem mas esses dois tipos são dois preços diferentes, negociados em bolsas diferentes, então tem fluxos diferentes também de oferta e demanda, e são características de petróleo diferentes. Então, por isso que tem esses dois que servem como balizador de referência. Sim, e quando a gente fala, por exemplo, do Brent, que a gente viu essa a gangorra que ele viveu, principalmente no início do ano passado, aí depois ele começou a se recuperar um pouco mais, como que isso pode acabar impactando, por exemplo, uma Petrobras? Se a gente tem uma queda considerável no Brent, a gente acha que tem até um preço de equilíbrio quando a gente fala de Petrobras, né, para ela extrair e refinar petróleo e não ter Sim. prejuízo com isso, dependendo do valor que está o barril do petróleo naquele momento. Mas quando a gente vê essas sucessivas quedas, como que isso pode acabar impactando, então, lá naquela ponta final? Porque muita gente diz assim: ah, o petróleo está caindo, o petróleo está subindo, Uhum. mas quando o petróleo cai, parece que a gasolina lá na ponta final não está Uhum. ficando mais barata, mas quando o petróleo Sim. sobe, a gente está vendo tudo ficar mais caro. Qual é o real impacto de tudo isso? E Uhum. se essa percepção das pessoas é só uma percepção ou se tem alguma razão por trás? No ano passado, eu confesso Sim. que sim, eu vi na bomba lá na ponta final a gasolina ficando um pouco mais barata. Só que Uhum. claro que parece que quando a gente tem os reajustes para cima, parece que a gente vê num volume um pouco maior. Como que Uhum. funciona essa dinâmica, Rodrigo? Vamos lá. Então, tem vários complicadores até várias etapas, né, e vários intermédios, enfim, várias componentes que tem do preço do combustível até chegar na bomba, até chegar para o consumidor. Uma das partes realmente começa ali na Petrobras. Então, o preço das commodities, em geral, são cotados em dólar, né? E como sabe, o dólar disparou aí desde o ano passado no Brasil. Na verdade, já vem em alta quase que sequencial, né? Se a gente for pegar uma curva mais suavizada, desde 2017, 2018, quando os juros começaram a cair no Brasil, né? Então, na hora que a gente vê o preço do petróleo, por mais que o preço do petróleo possa estar caindo no curto prazo em dólares, tem que se observar o câmbio também. Então, você tem que ver o preço do petróleo em reais, como é que está esse diferencial. Eu até puxei um gráfico aqui, está na minha tela. Então, desde julho de 2017, se a gente for pegar o Brent, petróleo Brent, em reais, estava no patamar em torno de R$ 170 por barril. Na hora que Uhum. a gente. Só que assim, os preços médios em. Deixa eu até puxar aqui para a gente fazer uma comparação. Os preços médios em dólar, ele está carregando. Os preços médios em dólar estavam no patamar de quase 60, estava 55 para $60. Não é muita Uhum. diferença para o patamar que está agora de 70, 70 e poucos dólares. Só que na hora que a gente pega em reais, por conta do diferencial de câmbio que teve nesse período, a gente sai de um patamar de 170, 180 até R$ 200 para R$ 370, né? Então é tipo, quase o dobro, né? Sim. Então dependendo. Então essa desvalorização de câmbio teve um efeito muito forte, primeiramente, nos preços diretamente na bomba, né? Uhum. Só que a gente tem que tomar cuidado na hora que olha só o dólar, porque o preço da gasolina em si é composto, a parte
que é composto realmente pelos preços que a Petrobras tem controle, é só 30, 33%. Sim, O resto vem da onde, então? tem uma Vem, boa parte que é imposto, né? vem uma parte grande que é carga tributária, deixa eu até pegar exatamente aqui, Eu vou estava te com dizer ele que na tela. essa semana eu até compartilhei com o pessoal lá no Instagram. Eu fui abastecer o Uhum, carro e aí sim, tinha assim, tanto imposto federal como imposto estadual, né? Porque daí o que acontece? Muita gente achou que o federal estava zerado, mas a princípio, pelo que parece, ele não está zerado. E aí não, eu não, sei que aqui em Santa Catarina, pelo menos, 38% da minha abastecida ficou só para imposto, sim, mas eu acho que tem alguns estados, dependendo do próprio ICMS, que eu é acho que mais. é a carga mais pesada, que você passa de Uhum. 40% a 41%, né? Sim, sim. Então, na média, tem até no site da Petrobras mesmo, composição do preço da gasolina. Na média nacional, realização da Petrobras, preço que a Petrobras tem controle, está em torno de 34%. De imposto, aí vai quase 40%, né? Sendo que 27,5% desses 40%, né, fica para ICMS, que é imposto estadual. Né? Então, 11, 12% aí sim fica para imposto federal. Só que aí você pensa, não, beleza, carga tributária é alta, só que tem um complicador quando os preços sobem no preço final da bomba. Por quê? O ICMS, PIS/COFINS, é uma alíquota fixa e não um valor fixo, né? Sim. Então, se o preço da gasolina sai de R$ 1, só para ilustrar, né? De R$ 1,30 é responsabilidade da Petrobras, desse R$ 1, 40% é o ICMS. Só que Uhum. se o preço da gasolina sobe para 1,20, o ICMS, que é 40 centavos, não vai continuar sendo 40 centavos. Vai ser 40% de 1,20, por exemplo. Então, Sim, tem um potencializador de subida de preço por ser uma alíquota fixa e não um valor fixo. Né? sim. Então, em vez de ser cobrado 20 centavos fixo e for corrigindo por IPCA, algo assim, na hora que tem essas oscilações, tem um potencializador que é o própria carga tributária, que é em porcentagem do preço de venda, preço médio de venda que é estimado para um certo período, né? Que aí vai Uhum. variando. Mas Sim. então esse é um complicador muito grande. E ainda tem o terceiro ponto, que tem o custo do etanol anidro dentro da gasolina. Então, gasolina no Brasil é misturado, tem uma porcentagem de mistura de etanol anidro, que é um tipo de etanol que tem uma porcentagem muito baixa de água, então é próprio para misturar mesmo, né, na gasolina, enfim, questão de menor pegada de carbono, tem vários benefícios nesse sentido. E o próprio etanol também, dentro da composição do custo, né, na hora que passa pela bomba, antes de chegar na bomba, os produtores, distribuidores, comercializadores também pagam imposto. Né? Paga também Sim. ICMS, paga também. Então, não sei se configura uma bitributação, mas assim, o imposto em si tem um peso gigante de potencializador na oscilação dos preços do combustível. Né? Sim. E acho que tem um ponto também, né, Rodrigo? Porque a gente está falando, por exemplo, do petróleo que pode sair da Petrobras, mas você tem a distribuidora ali no meio do caminho, você vai ter o preço que chega ali no posto, e tem um Uhum. outro ponto que eu acho que muita gente acabou me perguntando no ano passado, que era, poxa, mas vamos lá, o petróleo caiu, por que eu não vi essa redução na bomba? Uhum. O que muitos dizem é: a gente compra um estoque de gasolina ali que vai estar ali no nosso posto. O Uhum. preço desse estoque ele vai ter que ser liquidado para eu não tomar prejuízo, porque se eu simplesmente baixar porque o petróleo caiu hoje, o que eu paguei lá atrás agora não vai fazer sentido e talvez eu saia perdendo. É mais ou menos por esse caminho que a gente não vê essas mudanças tão rápidas ali na questão do posto? Sim, sim. Tem bastante coisa nesse meio. Se a gente for olhar o preço de venda, tem a distribuição e a revenda, a comercialização, tem uma margem muito baixinha dentro do preço total de combustível. Então, assim, as distribuidoras têm que ganhar escala, têm que ganhar em volume para poder ser rentável. Né? Então, para ter escala, para ter disponibilização de combustível no volume que é hoje em dia no Brasil todo, com tamanho continental que o país tem, as distribuidoras precisam ter uma estocagem. E essa estocagem você vai comprando dia a dia, semana a semana, contratos, enfim, tudo mais, para você ir repondo tudo aquilo que você vai distribuindo. E esse estoque
é muito sensível, né? Então, as margens das distribuidoras são muito sensíveis, a rentabilidade das distribuidoras são muito sensíveis a essas oscilações. Então, você está correto quando você fala que realmente os estoques influenciam muito nessa oscilação de preço no final da bomba. Então, não é que o petróleo caiu por uma semana seguida que essa queda tem que se refletir diretamente no preço da bomba, porque tem preço de estoque, tem custo também de distribuição. Então, na hora que... É engraçado, né? Na hora que você vai fazer a distribuição de combustível, como a malha de transporte brasileira é majoritariamente rodoviário, o diesel está dentro do custo que vai para a distribuição. Então, Sim. se o diesel sobe, fica mais caro distribuir e isso também acaba refletindo marginalmente aí no preço final da bomba de todos os combustíveis, né? Sim. Então, tem vários complicadores que não é assim direto, tá? E lembrando, basicamente 1/3 do preço do final do combustível é vindo do mercado, né? Se você for olhar diretamente da produção, do preço da oscilação do Brent, né? Do petróleo. Sim. É, E tem o dólar, né? Então não é que uhum. o Brent caiu em dólar, né? Se cair 1% do preço do barril de petróleo em dólar, do Brent em dólar, e o câmbio subir 1%, é basicamente a mesma coisa, não mudou nada, né? Sim. Então, Tem essa questão. Pois é, é, eu acho que é uma cadeia que, assim, não é que é tão complicada, mas é que às vezes eu acho que as pessoas, o que a gente vê é algo muito simplificado, mas como a gente uhum, pôde trazer ao longo desse nosso episódio, que tá quase, quase chegando ao fim, porque eu vou deixar a parte um pouquinho mais polêmica agora pro final, Rodrigo, beleza. mas as pessoas acho que elas enxergam tudo isso como se fosse algo relativamente simples e não é. Como a gente viu, a gente tem a questão do Brent, do dólar, é a margem da distribuidora, é a própria questão da precificação da Petrobras, tem a questão do imposto estadual, do imposto federal. Então, tem uma série de coisas que acabam impactando lá no final e que muitas vezes eu acho que é por isso que a galera tem essa percepção que muitas vezes é errada, de que, poxa, não é tão simples assim, às vezes a Petrobras ir lá indexar o preço por outra coisa que não seja a questão do dólar. E aí é essa questão que eu queria trazer no final, porque Entendi. nesse fim de semana que passou, a galera estava ensandecida no Twitter, compartilhando lá o vídeo do Ciro Gomes, que ele dizia que, poxa, gente, por que a Petrobras não faz outra política de preços? Por que ela não considera o Sim. custo dela? Por que ela vai indexar no dólar? Porque é isso que está matando lá o brasileiro na questão da inflação. Muitas pessoas questionando isso, muitas pessoas questionando na sinceridade, porque não entendiam o porquê muita gente dizia que isso não fazia sentido. E aí eu Uhum, quero saber de você, Rodrigo. uhum. Olhando essa. Você deve ter visto provavelmente esse vídeo, né? E não acho que não é só Ciro Gomes que falou isso, tiveram outras pessoas que falaram, mas Sim. faz sentido isso que ele falou? Não faz sentido isso que ele falou e por quê? Tá. Olhando de forma muito simplista, diretamente, sem qualquer proposição de solução realmente estrutural para resolver essa questão de combustível no Brasil, não faz sentido nenhum, pelo menos no momento, o Petrobras fazer qualquer tipo de mudança no preço de paridade, né, de importação. Primeiro, começa pelo fato de que realmente o Brasil ainda depende muito de importação de insumos, importação de combustíveis, e o parque de refino não dá conta de processar todo o petróleo necessário Uhum, internamente para o Brasil. Né? Então, tem essa dependência de importação que é dolarizado, não tem como, é mercado de commodity. E por que commodity é dolarizado, então? Porque no mundo inteiro, por mais que tenha diferentes características de petróleo, petróleo é petróleo em qualquer lugar do mundo. Né? Então, negocia-se com a mesma referência no mundo inteiro, inclusive o Brasil não pode fugir disso. Então, não faz sentido econômico no momento você não propor nenhum tipo de solução para que possa atenuar esses efeitos com solução internamente, doméstica, né? Então, uhum, como é que começa isso? O Petrobras já está tomando algumas medidas, por exemplo, desinvestir do seu parque de refino. Então, enxugar sua estrutura e trazer capital novo para os parques de refino e as refinarias investirem, né, as empresas privadas investirem em capacidade de refino, modernização, capacidade logística, que aí sim, com a escala, com ganho de escala, com um processamento maior, tudo mais, barateia-se muito os custos de refino e pode uhum. ser que essa paridade de importação não pode ser que Petrobras possa fazer algum tipo de manobra futuramente, enfim. Mas assim, é uma questão muito complicada. E lembrando que, mesmo assim, os custos de distribuição, custos que a Petrobras tem e os custos que as outras
outras empresas de refino teriam, chega no máximo a 43%, 44% da composição total. O restante todo vem de etanol, que é misturado na gasolina, né? No diesel não tem isso, né? No diesel tem, na verdade, tem o biodiesel, né? Que se a gente for fazer um paralelo com o etanol, é o biocombustível ali para ser misturado, e uma boa parte vem da carga tributária, né? Então, tem um ponto polêmico que eu não sei muito essa questão de tributação, mas tem um ponto polêmico que é a carga tributária é muito alto por um componente essencial na economia. Por um Uhum. lado, os estados dependem muito dessa arrecadação, porque no Brasil, enfim, a máquina pública é grande, é pesada, os estados dependem realmente do ICMS para ter uma fonte de financiamento para fechar as contas, então o ICMS realmente tem que ser nesse patamar. Só que, pelo outro lado, tem estudos que, se você acaba aumentando muito a tributação em produtos de consumo, né? No Brasil tributa-se muito o consumo e não muito a renda, tem a curva, né? Esqueci o nome, mas tem a curva, né? De que se você baixa, tem um ponto de equilíbrio que, se você vai baixando essa carga tributária, a sua arrecadação aumenta, porque tem mais consumo, tem mais estímulo à economia, tem capital novo, enfim, todas essas questões complicadas. Então, assim, não é simples de se mexer nessa estrutura, né? E tem um terceiro ponto que, assim, depende realmente muito da eficiência do governo, que seria um fundo soberano, né, proveniente de royalties, proveniente de recursos que o petróleo trouxesse para o país, né, e usasse esse dinheiro para poder atenuar a oscilação de preços internacionais, né? Então, você consegue praticar preços menores domesticamente, porque esse fundo gera essa compensação em relação aos preços internacionais. Tem um Uhum. modelo muito eficiente que funciona na Noruega, né? Inclusive, a Noruega tem um dos fundos soberanos, que é o fundo mesmo, é uma gestora de recursos que rentabiliza esse dinheiro, né? Que é do país, né? Uhum. E tem um modelo que é provado e que funciona, e na Noruega se usa muito isso. No Brasil, talvez pudesse ter uma estrutura parecida, mas, assim, entra toda a questão de burocracia, vontade política, que aí são todas as outras questões aí que é o complicador a mais, né, Ou do seja, Brasil. temos um longuíssimo caminho pela frente, porque muitos falam, por exemplo: "Ah, a gente vai reduzir imposto para tentar, atenuar a questão do preço e tudo mais". Só que, cara, a nossa máquina pública, eu acho que ela realmente é muito grande, ela é muito custosa e, provavelmente, hoje, se você tira de uma ponta, você pode ter certeza que eles vão socar essa Vai. outra ponta em algum outro lugar, e aí o Uhum. consumidor às vezes nem vê, mas ele vai estar pagando aquela conta de algum jeito, porque basicamente é assim que a gente tem funcionado nos últimos anos, né? Agora, uma última pergunta, Rodrigo. Você falou sobre essa questão de o porquê a Petrobras ela acaba olhando muito, né? É muito indexada essa questão do Brent, do dólar e tudo mais. Se ela, por exemplo, acabasse definitivamente, não, beleza, eu vou fazer o meu preço de custo, vou colocar uma margem em cima disso de 10, 20%, sei lá o quê. Como que isso poderia impactar o mercado? Tudo bem, a gente sabe que a Petrobras não é que é um monopólio, mas ela tem acho que 98% do mercado quando a Uhum. gente fala aqui no Brasil. Como que isso Sim. poderia, inclusive, impactar outras empresas que atuam no mesmo segmento, mas que elas estariam, por exemplo, seguindo os preços internacionais do petróleo? Você veria talvez como algum impacto significativo para essas empresas e principalmente um impacto negativo? Então, tem impacto negativo, mas no sentido de, acho que seria um ônus muito grande para o país novamente, né? Porque, primeiro, Petrobras ainda é uma estatal. Então, o governo federal tem a maior parte de participação na empresa. Então, se a Petrobras começa a fazer algo nesse sentido, né, dependendo da oscilação dos preços do petróleo, vai gerar a mesma bola de neve de dívidas, de prejuízos, que vai acabar batendo no contribuinte. Afinal, se a Petrobras tem prejuízo, tem que tomar dívida, e chega um ponto que ninguém mais vai financiar a Petrobras, e quem é que vai dar dinheiro para poder bancar a operação da Petrobras, mesmo com prejuízo, se ninguém mais empresta dinheiro para ela? É o governo federal, é o controlador ali, né? Então, basicamente, é dinheiro do contribuinte indo para o ralo, né? Uhum. Segundo ponto, tem a questão da competitividade. O parque de refino brasileiro é velho, é arcaico, tem capacidade limitada e precisa de investimento.
Só que, por um lado, se a Petrobras controla todas as refinarias, é responsável por fazer investimento de modernização é a própria Petrobras. Só que a gente já viu também problemas nesse lado, exatamente pela Petrobras ser uma estatal, tinha uma estrutura bem mais pesada, não tinha eficiência. A gente viu o mico que foi a refinaria Abreu e Lima lá em Pernambuco, por exemplo, né, que eram 2 trens que era para ser investido, estava orçado em 3 bilhões de dólares e que foi parar para 20 bilhões de dólares o custo total, e hoje em dia só funciona um dos trens, né, um dos módulos, digamos assim. Uma parte só, e a outra parte está largada, com obra no meio, e extremamente custoso, enfim. E tem também outro mico que é a Compergen, é a antiga Compergen, né? Que lá no Rio de Janeiro, que acho que mudou de nome, enfim, está fazendo todo um remodelamento, mas é a mesma história, né? De licitou um valor, ia fazer as obras, projeto não estava certo, fez várias modificações, foi aumentando o custo e no fim não saiu nada, né? Então Sim. tem esse problema também que é estrutural aqui no Brasil. Então, assim, precisa de capital novo, precisa modernizar, precisa aumentar a capacidade, tanto logística quanto de processamento, tanto de modernização de sistemas e tudo mais. Então, esse movimento que a Petrobras está fazendo já de venda de parque de refino, né, que agora tem a chancela até do STF, do TCU, do CAD, né, que a Petrobras tem aí o compromisso com o CAD também, já vai ser um avanço bem grande, ao meu ver, pelo menos para o longo prazo, para a competitividade, o setor de combustíveis, e pode ser que dê uma atenuada aí na oscilação de preços futuramente. Mas, assim, Brasil, até o passado é incerto, né? Então... Boa. Rodrigo, o negócio é o seguinte, eu sempre digo, vou fazer 30 minutinhos, a gente às vezes acaba passando um pouquinho mais, mas realmente você tinha um desafio muito grande em tentar explicar e sintetizar um pouco de como é o funcionamento de toda essa questão das commodities, de como chega na bomba, das questões da Petrobras, e eu acho que você conseguiu fazer isso muito bem. Eu realmente agradeço você ter aceito esse convite. Eu espero que quem está ouvindo a gente aqui também tenha gostado. Agora vamos lá, Rodrigo, para a gente finalizar, as pessoas que aqui nos ouvem, elas têm como te encontrar em algum lugar? Se elas quiserem ter acesso às suas análises, você está em alguma rede social ou não? Você faz as suas análises aí dentro da Levante? Como que elas te encontram? Bom, primeiramente, elas podem me acompanhar no canal da Levante diretamente, né? Eu apareço em alguns morning calls de manhã, ao vivo. Tem também os produtos, né, que eu ajudo a escrever. Eu também sou responsável por análise de alguns produtos, relatórios e tudo mais dentro da Levante. E, particularmente, ainda não tenho uma rede social ativo para as minhas próprias análises particulares, mas no meu LinkedIn, de vez em quando, faço algumas publicações, então podem me procurar lá. Mas futuramente, quem sabe, vou desenvolver essa parte aí para falar mais com o público. Primeiro lugar que você tem que ir, Rodrigo, Twitter. Vai lá no Twitter explicar para a galera que não Por entende enquanto, muito bem desse assunto. é verdade, por enquanto eu só acompanho. Vou seguir essa dica aí, vou começar a fazer algumas coisas. Tem que ter disposição, porque você sabe que lá é terra de ninguém, né? No Sim, fim das sim. contas. Enfim, Sim, sim. Rodrigo, muito obrigada, pessoal que acompanha a gente aqui até o finalzinho. Espero que vocês tenham gostado desse episódio elucidativo sobre o mundo dessa commodity, que, como o Rodrigo disse logo no início, é sim uma das mais importantes que a gente tem no mundo. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo episódio do Sardinhas no Caribe.